invocando, invocando esse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, venha nos conduzir, abrir a nossa mentalidade, o nosso entendimento, para que possamos, através da sua luz, compreender o grande mistério do sofrimento humano presente no nosso dia a dia, presente na nossa humanidade. Por isso, rezemos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E quero ler para nós, no início dessa nossa meditação, um pequeno trecho que nós ouvimos também no dia de finados, tirado do livro de Jó, capítulo 19, versículo 23, que diz: Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição com cinzel de ferro e chumbo, fossem esculpidas na rocha para sempre. Eu sei que meu defensor, eu sei que o meu Deus está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. Quando tiverem arrancado esta minha pele, fora da minha carne, verei a Deus. Que da mesma esperança que Jó demonstra, a mesma fé que Jó demonstra, apesar do seu sofrimento, nós possamos viver a nossa caminhada como cristãos. E que nossa mãe, Maria Santíssima, Mãe da Igreja, possa sempre interceder por nós. Amém. Amém. Então, vamos iniciar nosso encontro propriamente dito, depois de já termos nos inseridos nesse mistério. E eu gostaria de dividir esse encontro em três grandes partes. Então, o tema é o sofrimento humano a partir da perspectiva cristã. Eu gostaria de dividir o tema em três grandes partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre o livro de Jó e as características do sofrimento presentes nesse livro da Sagrada Escritura. Na segunda parte do nosso encontro, eu vou trabalhar um pouco sobre a carta apostólica Salvifici Doloris, do Papa São João Paulo II, e depois vou explicar melhor o que é esta carta. E a terceira e última parte do nosso encontro, vou trabalhar a Estácio Orbis, que é a oração pelo fim da pandemia, realizada pelo Papa Francisco em março de 2020, 27 de março de 2020. Então, para iniciarmos a primeira grande parte da nossa fala, eu li esse pequeno trecho do livro de Jó, no qual está a expressão de um homem temente a Deus, que mesmo diante do sofrimento, se mantém firme na sua fé. O livro de Jó, ele se inicia narrando quem era Jó. Um homem justo e temente a Deus. Um homem de muitas posses, de muitas riquezas, que tinha seus filhos, que tinha sua propriedade, que tinha suas criações, e que, num dado momento, tendo sido invejado pela sua justiça e por sua temência a Deus, Satanás pede a Deus que ponha a fidelidade de Jó à prova. Jó vivia a paz e a segurança. E Satanás fala: Senhor, se tu me permites, vamos ver se tirando tudo aquilo que ele tem, ele se mantém fiel ainda ao Senhor, sem lhe maldizer. Então vai lá, vem uma grande furacão, uma grande tempestade, acaba com sua criação, mata seus filhos, e Jó perde, portanto, aquilo que tinha, seus bens materiais. Perde a sua paz, perde a sua segurança, perde a sua descendência. Algo que, se sabemos bem no Antigo Testamento, é muito profundo e muito necessário na vida de um bom homem. Deus, portanto, permite que Satanás vá e coloque à prova a fidelidade de Jó. Mas, ainda não satisfeito com isso, e Jó não maldiz a Deus, mesmo tendo perdido tudo, mas não satisfeito com isso, ainda Jó é afligido por uma doença na carne.
uma doença que o deixa repugnante, não somente pela aparência das suas feridas, pelo cheiro e pela coceira que lhe causava, que tinha que se coçar, inclusive, com um caco de telha, como vem trazer também o livro de Jó. E no meio da sua doença na carne, Jó ainda tem que enfrentar a sua mulher. A sua mulher diz: amaldiçoa, fala contra Deus. Que Deus é esse? Justo, que permite que o seu justo seja afligido por tamanhas desgraças, não somente nos bens materiais, mas também na própria carne, através de uma doença. Que Deus é esse? E Jó enfrenta também, então, em primeiro lugar, a sua própria mulher, a sua família, e fala: não, não irei amaldiçoar a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quantas vezes a nós, nas nossas fraquezas, nos nossos pequenos sofrimentos do dia a dia, a grande tentação é jogar a culpa em Deus. Se nós tivéssemos, talvez, a fé tão pequena como um grão de mostarda, como diz Jesus no Evangelho, podíamos dizer à montanha: sai daí e se joga no mar, e ela faria. Eu acrescento: se nós tivéssemos a fé tão pequena como um grão de mostarda, certamente os pequenos sofrimentos do dia a dia, as pequenas tribulações, não nos afligiriam, mas iríamos nos manter firmes, iríamos nos manter constantes na nossa fé. Isso nós podemos ver muitas vezes nas nossas paróquias, né? Quantos se afastam de uma pastoral, se afastam do movimento, porque fulano olhou com a cara torta para mim, porque o padre não me deu bom dia de manhã, passou por mim, porque o ciclano disse isso na reunião, e tudo isso já é motivo para gerar inconstância e separação e divisão. Marivone, nós quantas vezes vimos essas coisas, né? Vocês também que participam nas suas paróquias, quantas vezes a gente já ouviu isso? Infelizmente, também no sínodo arquidiocesano, a grande constatação: o povo para de participar de uma paróquia, porque eu não gosto da homilia do padre, porque isso, porque aquilo outro. Então, estamos sempre procurando desculpas, para nos afastar, às vezes, de Deus, nos afastar da igreja. Que, na verdade, como dizem os grandes místicos, o homem não foi feito para rezar. De fato, muitas vezes, o homem se cansa de rezar. Mas a insistência, a perseverança na oração, na fé, que nos leva a esse encontro com Deus, a essa fidelidade, como a de Jó. E prosseguindo, então, no livro de Jó, depois de enfrentar, portanto, a perda dos seus bens materiais e seus filhos, a perda da sua saúde, a perda da sua dignidade e de enfrentar a sua própria mulher, chegam para visitar Jó, depois da desgraça, 3 amigos seus. Um se chama Elifaz, o outro Baldade e o outro Sofar. Elifaz, através da sua fala, ele demonstra a maturidade da idade. Uma fala moderada, uma fala madura, mas ao mesmo tempo muito severa. Portanto, Elifaz é a imagem de uma pessoa idosa. É a imagem da maturidade humana que fala com Jó, tentando esclarecer por que Jó sofre. Esses 3 amigos tentam responder isso. Por que Jó sofre? Se é tão justo. Ao mesmo tempo, Sofar é aquele que se deixa levar pelo amor da juventude, pela paixão da juventude. É o jovem que quer abraçar tudo com as mãos, é o jovem que quer tudo fazer, é o jovem que acha que tem a solução para tudo, que sabe de tudo. E ao mesmo tempo também o terceiro amigo, Baldade, é aquele que é sentencioso, é aquele que se mantém no meio termo, aquele que podemos dizer que é morno, que tenta moderar um pouco a situação. Mas todos os 3 defendem uma única tese que é presente em todo o Antigo Testamento para explicar o sofrimento. E não só no Antigo Testamento, mas até chegar ao início do Novo Testamento, é a tese que explica por que o homem sofre, porque ele pecou. Então todos os 3 eles defendem exatamente isso. Jó sofre porque pecou contra Deus.
E Jó, em todo o seu discurso, que vai se desenrolar com esses três amigos durante todo o livro, até o final, ele sempre vai dizer: não, eu sempre fui justo, eu nunca pequei contra Deus, eu nunca maldisse a Deus. Mas os três amigos sempre vão colocá-lo para baixo e falar: não, você pecou em algum momento. Aos seus olhos, parece que você é justo, mas aos olhos de Deus, você não é justo. Você pecou em algum momento e a paga do sofrimento, a paga do pecado é o sofrimento. Se nós tomamos lá o início da pregação de Jesus, sobretudo no Evangelho de Marcos, do qual ele realiza as curas e vai prosseguindo no seu caminho a Jerusalém, no Evangelho de Lucas também, vai prosseguindo para Jerusalém, em todas as curas que realiza, todos aqueles que são curados são julgados pela sociedade, colocados à margem, exatamente porque são vistos como pecadores. E a atitude de Jesus diante do pecado é de repugnância diante do pecado, mas não diante do pecador. A atitude de Jesus diante do pecador é a atitude que Jesus tem diante da mulher adúltera. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ao paralítico que é descido na cama, teus pecados estão perdoados. Os fariseus e saduceus perguntam: mas quem é esse que perdoa pecados? E Jesus fala: mas se vocês não creem que Deus tem poder de perdoar os pecados, então pega a tua cama, levanta e vai para casa. Ou seja, o pecado sempre está associado, portanto, na Sagrada Escritura, à doença física. Portanto, a doença é a expressão externa de um possível pecado. Se não o pecado da própria pessoa, o pecado de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, né? E nós também, como cristãos, temos um pouco esta marca, se nós olhamos a teologia do sacramento do batismo, a questão do pecado original. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Só dois foram preservados dessa mancha, que é nosso Senhor e Nossa Senhora. O resto, todos nós nascemos com a mancha do pecado original e por isso devemos ser batizados, lavados da mancha do pecado original para participar do mistério de Cristo. Mas continuando aqui no livro de Jó, então Jó sempre se defende dizendo: não, eu não pequei contra Deus. Eu jamais abandonei a minha aliança com Deus, eu jamais abandonei a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, esses três amigos continuam insistindo, não. Aos olhos de Deus, você pecou de alguma forma. Ou seja, é a demonstração de algo que nós muitas vezes vemos ainda dentro da igreja, vemos ainda no nosso meio, de condenar a pessoa. Ah, se a pessoa está doente é porque ela foi muito ruim nessa vida. Ah, está sofrendo porque foi muito ruim. Ah, porque fulano está afastado de Deus. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Nós muitas vezes temos o costume de nos sentar no banco do juiz e não nos colocarmos no banco dos céus. Por isso, a experiência da misericórdia de Deus é muito importante. Olha lá, Jó, um homem justo, tem que enfrentar então a perda dos bens, enfrentar a perda dos filhos, a perda da saúde, enfrentar a família e ainda tem que enfrentar a difamação. É difamado, sofre várias vezes. Não sofre somente na carne, mas também na mente. E quantos no nosso dia a dia sofrem hoje atribulados por doenças exatamente ligadas à mente, à depressão? Quantos não são jogados no fosso por uma fala que nós falamos mal colocada? Quantos não vivem um medo de Deus e não um verdadeiro temor de Deus, como ensina Jó? Então acho que nós devemos nos perguntar também nessa manhã, será que nós temos sido como os amigos de Jó, talvez com a voz da experiência, ou no impulso da juventude, ou na nossa medianidade da nossa fé, e colocado os outros contra a parede e esquecido de olhar para nós mesmos? O sofrimento humano, como eu dizia um pouco antes de vocês entrarem, para a Marivone, também para o Nilson, é uma experiência
que nos marca. Se nós nos encontramos com o sofrimento da humanidade, nós podemos também nos deparar com as nossas fragilidades. E aí começar a compreender as fragilidades dos outros. Mas não é uma experiência fácil de se fazer. E Jó, então, no auge do seu sofrimento, no auge da difamação que sofre da parte dos seus próprios amigos, encontra já no final do seu livro um outro personagem, Eliú, que aparece já nos últimos capítulos e faz uma fala mais moderada, prolixa e que demonstra exatamente uma defesa de Deus. Falando, olha, Deus é justo, Deus é bom. Né? Se ele permite isso a Jó, não é porque ele pecou. Ou seja, ele faz uma defesa de Deus, tenta mostrar a verdadeira face de Deus. De um Deus justo, de um Deus verdadeiro, um Deus misericordioso, e começa a entrar em debate com os amigos de Jó. Mas, mesmo assim, eles não cedem. Continuam insistindo exatamente nisso, na questão da retribuição terrestre. Continuam insistindo. Se Jó sofre, é porque pecou. Então, no final do livro de Jó, o próprio Deus aparece em uma teofania no meio de uma tempestade e se recusa a responder Jó, que também começa meio que a questionar, bambear um pouco, obviamente, depois de tanto sofrimento, né, não chega a questionar necessariamente se Deus é justo, mas se questiona sempre por que um Deus tão justo permite que o seu justo sofra. E quantas vezes nós não nos encontramos com esse mesmo questionamento nas pessoas da nossa paróquia? Nesse final de semana, desde ontem, nós estamos acompanhando aí a decorrência da morte da cantora, né, Marília Mendonça, 26 anos, jovem, mãe de um filho que tem pouco menos de 2 anos. Então podemos nos perguntar, por que um Deus tão bom permite um mal desse? E diante da violência, diante das guerras, como que um Deus tão bom permite um mal desses? Então Deus aparece no meio dessa tempestade, faz calar os amigos de Jó e pede para que eles façam um sacrifício em prol de Jó. E então, depois desse sacrifício, Deus vai e restitui a Jó as suas riquezas, os seus bens, as suas posses, restitui a Jó também os seus filhos e filhas que ele vai ter a partir daqui, dá uma vida longa a Jó que vê os filhos dos seus filhos e vive agradecido a Deus. Talvez Jó seja exatamente a imagem da humanidade que sofre, não somente desde hoje, mas sofre desde muito tempo pelas consequências de suas ações. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos criados para o bem. Porém, criados e dotados daquele bem inalienável que é a liberdade. E esse bem não pode ser tirado de nós. Sendo livre, como diz o Catecismo da Igreja Católica, o homem tem a capacidade de fazer o bem acima de tudo e buscar a Deus sobre todas as coisas e encontrar na finalidade última aquilo que celebraremos amanhã na solenidade de todos os santos, que é a beatitude eterna, ou, sendo livre também, escolher se afastar de Deus e se jogar de cabeça na sua condenação. Portanto, se alguém é condenado, se alguém vai para o inferno, não é por falta da misericórdia de Deus, mas pela sua própria escolha, pelas suas próprias atitudes. Não é porque falta a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está sempre presente. A economia da salvação é a seguinte: o homem sempre precisa de Deus e Deus sempre quer salvar o homem. Mas como é difícil, meus irmãos, buscar fazer o bem.
Muitas vezes fazemos, como diz o apóstolo, fazemos o mal que não queremos, mas não conseguimos fazer o bem que nós desejamos. Essa, na verdade, é a grande pergunta da Teodiceia, né? Como que Deus, sendo tão bom, ele permite o mal no mundo? E aí nós vamos ter, dentro da questão da filosofia, vários filósofos que vão debater sobre esse tema. E um que me agrada muito, que eu costumo falar um pouco, é Kierkegaard. E Kierkegaard apresenta exatamente na Teodiceia, que é uma matéria, que é um estudo exatamente de como Deus criou, sustenta e rege o mundo, Kierkegaard apresenta a teoria do melhor dos mundos possíveis. Ou seja, na onisciência de Deus, na mentalidade onisciente de Deus, Deus cria o melhor dos mundos possíveis. Ou seja, se o mal é grande nesse mundo, nas outras possibilidades que existiam seria muito pior. Então, podemos dizer assim, o mal é o menor possível. Mas Deus não quer as desgraças que acontecem, né? Os acidentes, ou seja lá o que for, a própria pandemia que nós estamos vivendo, né? Às vezes temos a mania de jogar na conta de Deus. Deus, ele não deseja o sofrimento humano. Ele não deseja isso. Algumas situações são consequências de atos humanos. Outras questões são fatalidades, de fato. Mas não é que Deus queira isso. Deus, necessariamente, como eu dizia, do dom da liberdade, mas entrando também um pouco no mistério trinitário, entrando um pouco na questão da criação, na questão de como Deus sustenta e rege o mundo, ele, por vezes, ele interfere diretamente na história, mas o mundo ele caminha para Deus, de Deus e para Deus, né? Deus ele põe pontos na história, suscita pessoas na história que conduzam, mas ele mantém essa liberdade, não somente nossa, mas da criação de seguir o seu curso. A criação segue um curso. Ela tem uma finitude. A finitude se dará na parousia, na segunda vinda do Cristo. Mas, portanto, o sofrimento, se nós, então, compreendendo um pouco do contexto do livro de Jó, o sofrimento humano, ele é mistério. Ele está presente, por vezes como consequência de atos humanos, mas é o sofrimento que leva a Deus. É mistério de fé. É mistério de fé. O cristão deve enxergar, portanto, o sofrimento como uma forma de encontro com Deus. E vamos compreender isso agora um pouco melhor nessa segunda parte da nossa fala. Até aqui alguma dúvida? Não, Gustavo, tá muito bom, tá muito elucidativo. Então tá bem. Então, entrando na segunda parte da nossa fala, vamos falar da carta apostólica Salvifici Doloris, que na tradução para o português ficaria exatamente a dor salvífica, que é uma carta apostólica publicada por São João Paulo II no ano de 1984, por ocasião do Jubileu da Redenção. O que foi o Jubileu da Redenção? Foi uma espécie de ano santo proclamado pelo Papa João Paulo II entre 1983 e 1984, com a bula Aperiti Portas Redemptori, ou seja, abrir as portas ao Redentor, que é exatamente a fala com que João Paulo II inicia seu pontificado. A homilia do seu início de pontificado é exatamente abrir, ou melhor, escancarai as portas ao Cristo. E João Paulo II proclama, portanto, esse jubileu da redenção no ano que seria comemorado os 1950 anos da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lembra bem na bula da abertura desse ano santo que não vai entrar exatamente no mérito de quando precisamente ocorreu,
mas voltar-se ao evento salvífico. E ao voltar-se para o evento salvífico da nossa redenção, que se tem a sua plenitude na crucifixão, morte e ressurreição do Senhor. Nesse evento da encarnação do Verbo Divino e do nosso mistério redentor, que é uma história que não se inicia com Cristo, mas que é a realização das promessas de Deus, promessas essas feitas exatamente porque o homem escolhe se desviar do caminho de Deus. Se nós vamos olhando no Antigo Testamento, são vários os momentos. Suscita Abraão, nosso pai na fé, suscita seu filho Isaque, suscita Moisés, suscita Israel, Jacó, suscita os filhos de Jacó, vamos a José do Egito, suscita homens, suscita santas mulheres, suscita reis, suscita profetas, até que, tendo chegado à plenitude dos tempos, o próprio Deus desce à nossa condição humana. E descendo à nossa condição humana, se fez semelhante de tudo a nós, menos no pecado. Porém, mesmo não tendo experimentado o pecado, experimentou aquele mal irremediável, como diz Ariano Suassuna, o único mal irremediável, que é a morte. Deus experimenta a condição da morte. Portanto, experimenta a condição do sofrimento. Cristo sofreu. Cristo sentiu as dores. Não somente as dores da crucifixão, mas se olhamos durante toda a sua caminhada na Galileia com seus discípulos, Jesus deixa claro qual é a sua missão. Porém, quando entra em Jerusalém, percebe que seus discípulos não entenderam nada daquilo que ele havia dito. Prova disso é que um vai traí-lo, portanto, Cristo experimenta a dor da traição. Outros vão deixá-lo, Cristo sente a dor da solidão. Cristo experimenta a dor da perda de José, que não é necessariamente narrada no Evangelho, mas experimenta a dor da perda de José. Jesus experimenta a dor por Lázaro, pela morte de Lázaro. Jesus chora a morte de seu amigo. Ou seja, Jesus experimenta, por fim, a aflição humana maior medo da humanidade, a morte, a finitude. Mas, até o fim, ele sorve aquele cálice que o Pai lhe pede que beba. Pai, seja feita a tua vontade, mas não a minha. João Paulo II tenta responder nessa sua carta apostólica Salvifici Doloris exatamente a pergunta que nós nos fazíamos. Por que o sofrimento? Por que existe sofrimento se Deus é tão bom? E Cristo, a resposta que ele começa a dar é exatamente que Cristo vence o sofrimento através do amor. E para tentar explicar um pouco disso, ele tenta colocar Cristo exatamente como a imagem do sofrimento humano. Se tomamos lá em Isaías o Cântico do Servo Sofredor, que é exatamente a imagem que o Papa João Paulo II vai apresentar, é aquele que não há nele aparência formosa. É aquele que as pessoas, ao verem, desviam a face, desviam o rosto. É aquele que, maltratado, sofria e não abria a boca. Olha só, ele tomou sobre si as nossas dores. Ofereceu a face para lhe baterem, a barba para lhe arrancarem. Não desviou o rosto de bofetões e gusparadas. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo sofre aquilo que é nosso merecimento. Portanto, ele não está a par, ele não está apartado, não está separado do nosso sofrimento. Ele experimentou até a morte. Por isso, se um dia tememos a morte, ou se nós tememos a morte, temos medo da morte, que uma coisa nos console. Nosso Salvador está vivo e nosso Salvador passou pelas portas da morte antes de nós.
E não somente passou, como escancarou as portas da morte, quebrou seus ferrolhos. Como diz a leitura do ofício de leituras do Sábado Santo, desceu ao Sheol por nós. Se nós voltamos um pouco lá no Antigo Testamento, lendo a passagem de José do Egito, quando Jacó, Israel, é informado que seu filho teria sido morto por animais no deserto, os outros filhos e filhas tentam consolá-lo. E Jacó fala assim: eu não quero ser consolado. O sofrimento pela dor do meu filho me levará ao Sheol, me levará ao mais fundo do Sheol. E aqui, meus irmãos, se tomamos para a nossa vida isso, Deus desce ao Sheol pelo nosso sofrimento, pela nossa morte, pelo nosso pecado. Ele sofre conosco. Deus desce ao Sheol, cutuca Adão, levanta tu que dormes, levanta, acorda, eu que sou vosso Senhor, me fiz vosso filho, para que todos os vossos filhos pudessem ser salvos. Para que nós pudéssemos, no domingo de Páscoa, exclamar: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu arguilhão? A morte foi tragada pela vitória da cruz. Portanto, meus irmãos, Cristo já venceu o mal, o pecado e o sofrimento. Se nós ainda o vivemos, é para que possamos conformar a nossa vida ao mistério da vida do próprio Senhor. Em outras palavras, configurar a nossa vida à vida do Cristo. Para aqueles que serão sacerdotes ordenados, ministros ordenados da igreja, a ordenação implica a configuração ao Cristo sacerdote e cabeça da igreja. E configurar é exatamente ter o mesmo coração que o Cristo. É ter os mesmos sentimentos de Cristo. Mas eu, depois de 6 anos de seminário, e agora já me encaminhando para o mosteiro, com a graça de Deus também um dia, depois religioso também, sacerdote, sei o quanto é difícil isso. E digo por experiência própria que o maior dor é se deparar com a minha própria miséria. Mas também é isso que me ajuda a compreender a miséria dos outros. E ter paciência com os outros. Foi estar no presídio, foi estar na Fundação Casa, foi dormir na rua com a Missão Belém, foi visitando hospitais, foi lidando, vendo o sofrimento humano, que a gente vai aprendendo como nós temos que ser agradecidos a Deus. Pelo dom da vida, pelo dom da vocação, pelo amor e pela eleição que Deus tem por mim, e acho que tem por cada um de nós. Tenho certeza que tem por cada um de nós. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de estar presente na nossa vida. E se nos perguntamos hoje, Deus permanece sentindo os sofrimentos da sua humanidade ou terá se esquecido de nós? Ou terá voltado o seu olhar para outro lugar? O que nos explica isso está lá no mistério da ascensão do Senhor. Cristo, como cabeça da igreja, ele não sobe para o céu para ficar separado dos nossos sofrimentos, separado das nossas misérias. Pelo contrário, ele sobe aos céus para colocar no trono de Deus a nossa carne, a nosso sofrimento, as nossas misérias. Porque ele leva essa carne aqui que nós temos para junto de Deus. Ao mais alto dos céus. E depois vai elevar também sua mãe, Maria Santíssima, a sua presença em corpo e alma, que é o mistério da sua assunção. Maria já é a imagem, a prefiguração da igreja. Se a cabeça está lá, nós temos que lembrar que nós somos membros desse corpo. A cabeça está lá. Ele sente as nossas dores e, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de estar com Deus, literalmente ligados a Deus. E se ainda nos deparamos com o livro do Apocalipse, como está o Cordeiro de Deus diante do trono do Pai? O Cordeiro está de pé,
como que imolado, ou seja, de pé diante de Deus, como que imolado, de braços abertos, intercedendo em favor do povo. Cristo é o sumo sacerdote que continua a se oferecer a cada dia, a cada momento, a cada instante por nós diante do Pai. No céu e aqui na terra também, através da Eucaristia, através do ministério dos sacerdotes. Portanto, o sofrimento humano é vencido pelo amor de Cristo. E nós somos, portanto, chamados, e vai prosseguir o Santo Papa, dizendo a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Se sofremos tribulação, ofereçamos pelo bem da igreja. Se sofremos com a doença, ofereçamos para que possamos completar a paixão do Senhor aquilo que lhe faltou. Completemos em nossa própria carne aquilo que faltou à paixão do Senhor. Esse é o mistério da santidade. Saber experimentar nos sofrimentos o antigozo do céu. Quantos santos sofreram tribulações horríveis, mas ofereceram esse sofrimento pelo bem da igreja, pela santificação do Papa, pela santificação do clero. Ofereceram, se crucificaram, melhor dizendo, com Cristo na cruz. Isso não vem de hoje, mas desde o início do cristianismo. E aí passamos a outro ponto que o Santo Papa João Paulo II vai dizer, que ele intitula de o Evangelho do Sofrimento, no qual ele coloca Nossa Senhora como testemunha no sofrimento da cruz, que se mantém de pé, na qual ele coloca os discípulos, os apóstolos, todos eles, com exceção de João, martirizados. Eu gostaria de acrescentar aqui a figura de Estevão, o protomártir da igreja, capítulos 6 e 7 do Atos dos Apóstolos, quando é preso e diante do Sinédrio testemunha toda a história da salvação, cheio do Espírito Santo, narra toda a obra da salvação do Antigo Testamento, dizendo: vossos pais mataram os profetas, vossos pais não viveram verdadeiramente a aliança com Deus. E agora, como também Pedro vai dizer diante do Sinédrio, depois Paulo também, vós crucificastes o autor da vida. Vós crucificastes o próprio Deus. Mas eu, diz Estevão, vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E rangendo os dentes avançam contra Estevão e levam para fora da cidade para ser apedrejado. E depositam seus mantos aos pés de Saulo e consente com o apedrejamento de Estevão. Quantos são os mártires da primeira era do tempo cristão, devorado pelas feras, na época de Nero queimados para iluminar a cidade de Roma? Nero, no auge da sua loucura, manda incendiar Roma e decide então jogar a culpa nos cristãos, aquela seita cristã. Quantos judeus não matam os cristãos apedrejados? Quantos cristãos que partem para anunciar, não tem tantas mortes violentas, os próprios apóstolos? E tantos outros não são também os confessores da fé. Na ladainha de Todos os Santos, nós geralmente pedimos a intercessão dos confessores. Quem são os confessores? Os confessores são aqueles que são levados para o martírio, mas por algum motivo, depois da tortura, não morrem e têm a oportunidade de voltar. Portanto, confessaram a fé, não negaram Cristo. Permaneceram fiel diante das torturas. E agora trago para os nossos tempos um pouco também. Quantos são aqueles que não são torturados física ou psicologicamente para deixar sua fé no Cristo? Por fim, Papa João Paulo II traz à luz a imagem do bom samaritano, daquele que não é indiferente com a dor alheia, mas que sente compaixão, ou seja, sofre com o outro. E aqui está exatamente a imagem do cristão.
O cristão é aquele que se compadece, como Deus se compadece da humanidade. Deus se compadece da nossa miséria, por isso devemos nos compadecer da miséria alheia. Os fariseus questionavam a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus lhes conta a parábola, portanto, do bom samaritano. É aquele que é deixado à beira do caminho, aquele que é apedrejado, que é roubado, é assaltado, está lá à beira do caminho. Quem é o próximo desse homem? É o levita? É o sacerdote? Ou é o samaritano, que tinha grandes diferenças com o povo judeu, e sabia que aquele homem estava indo ou vindo para Jerusalém, mas não se importa com isso, não se importa com as diferenças, mas vai, toma aquele homem no seu próprio animal, coloca numa hospedaria, trata suas feridas com vinho, e ainda diz: cuida dele, e quando voltar eu pagarei aquilo que lhe devo. Cristo é o bom samaritano da humanidade. É ele que paga com preço de sangue a nossa salvação. Em suma, então, o documento do Papa Salvifici Dolores, ele traz exatamente a relação entre sofrimento e redenção. A redenção humana, que é dada, portanto, no evento da cruz, é exatamente a resposta ao sofrimento humano. Aqui se encontra o significado do sofrimento cristão, do sofrimento a partir dessa perspectiva cristã. Nós só vamos compreender o sofrimento se nós compreendermos o mistério da nossa redenção. Um Deus tão grande que se abaixa à nossa condição, que nasce numa estrebaria, que nasce pobre, que se aceita nascer de uma mulher. Um Deus que se faz tudo para todos, que se sacrifica, que morre por nós. Aqui está o sentido do nosso sofrimento. Se sofremos, é porque nosso mestre sofreu antes de nós. E devemos sempre nos lembrar disso, diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, nos lembrar que Cristo também sofreu por nós, se entregou pela nossa salvação. Certo? Até aqui alguma dúvida? Para mim tá bem. Então tá bom. O Gustavo, só uma dúvida, em função disso que você falou agora. Se sofremos é porque Cristo sofreu também por nós. E antes de Cristo? Sim, o mistério do sofrimento está sempre presente ali, né? Mas é importante compreendermos o evento da redenção como um evento que não salva apenas aqueles que vêm depois de Cristo, que somos nós, a igreja. Mas o evento da redenção, ele abrange toda a história humana. Não somente os crentes, mas também como os pagãos, ateus, agnósticos, né? Esses nomes mais agora dessa época. Mas também atinge aqueles que vieram antes, né? Os próprios patriarcas de Israel, o povo de Israel. Afinal de contas, o Messias veio para libertá-los. É importante dizer que para o povo judeu, para o povo hebreu, não existia a possibilidade de céu. Era o Sheol. E ponto, basta. Mas Cristo, ele abre, escancara as portas, então, para a morada de Deus. Portanto, quando Cristo desce ao Sheol, que nós fazemos memória disso no Sábado Santo, ele também traz consigo os justos que estavam lá antes dele. Né? Então, a redenção do Cristo abrange toda a história humana. Não somente aquilo que vem depois, mas também aquilo que vem antes. Desde a criação do mundo até o final. Ok, obrigado. E também não só para acrescentar, não só as pessoas, mas a natureza também, como um todo, a criação, o cosmos, enfim, tudo isso. Então, vamos passar para... Não tem mais nenhuma dúvida? Acredito que não, né? Então vamos passar para a terceira e última parte da nossa fala, na qual eu vou tratar sobre aquilo que é chamado de Estácio Orbis, ou seja, a parada do mundo, que foi a oração que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez no dia de 27 de março de 2020, na Praça São Pedro, vazia.
pelo fim da pandemia. Quem de nós não se lembra desse momento marcante da história da Igreja, talvez o ponto mais alto do pontificado do Papa Francisco e dos últimos anos, na qual um ancião, o homem já beirando seus 80 anos, aliás, com mais de 80 anos praticamente já, não me lembro bem ao certo a idade do Papa, mas 80 anos certamente, e que sobe sozinho aquela rampa do adro da Basílica de São Pedro, com a praça vazia, no meio da chuva, reza por toda a humanidade que passa o momento mais atribulado nos últimos séculos. O número de mortos que vinha subindo, 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 e todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Hoje podemos dizer mais ou menos que as pessoas banalizaram um pouco a pandemia, nós mesmos, por vezes, banalizamos um pouco já a pandemia. Já vislumbramos não só a luz no final do túnel, mas já estamos saindo dos nossos túneis, né? Por assim dizer, com o avanço da vacinação e tudo mais. Mas aquela época mais sombria, que eu acho que é necessário que nós lembremos muito bem no nosso coração, porque existia entre nós cristãos, católicos, sobretudo aqui no Brasil, na Diocese de São Paulo, a esperança de que isso reanimaria a fé das pessoas. Porém, o que nós temos visto, depois de mais quase 2 anos de pandemia, é que as pessoas, na verdade, se acomodaram. Né? Nossos cristãos, nossos fiéis não voltaram para a igreja. Marivone, você é testemunha. Quantos nossos catequistas voltaram para dar catequese? Quase ninguém, não é mesmo? Quantos dos nossos catequizandos? Quase ninguém. Né? Então, aí está a prova, né? Às vezes o sofrimento é tão grande, mas nós rapidamente nos esquecemos. Porque nós não damos sentido. Um sentido antropológico, não somente antropológico, mas também um sentido escatológico para o sofrimento. O sentido de ver uma finitude última em todo o sofrimento humano que está no Cristo. E é isso que o Papa Francisco vem lembrar nesse discurso que eu vou falar brevemente aqui para vocês, pegando alguns pontos mais importantes que eu destaquei. Ele começa esse momento de oração com a leitura do Evangelho de Marcos 4, no qual os discípulos estão numa barca, começam a enfrentar uma grande tempestade e Jesus dorme. O Evangelho, e o Papa se recorda muito bem disso logo no início da sua fala, o Evangelho inicia assim: ao entardecer. E aí o Santo Padre começa a desenvolver a sua homilia, dizendo que densas trevas cobrem nossas praças, ruas, cidades, apoderam-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Nós nos vemos temerosos e perdidos. O auge do sofrimento é esse. Ficamos totalmente desorientados. Não sabemos o que fazer, porque foge às nossas forças. E por experiência própria, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós sentimos que a coisa foge de nossas mãos, é onde nós aprendemos a ter fé em Deus. É onde nós aprendemos o verdadeiro significado de fé, que é dar o salto no escuro, que é confiar sem saber o que vem pela frente. Nesse momento sombrio pelo qual passa ainda a humanidade, mas passava sobretudo nessa época, exatamente todo mundo ficava se perguntando o que virá depois, como será depois. Vamos perecer. Será que Deus se esqueceu de nós? Onde está a sua bondade? Mais uma vez a velha questão, se um Deus tão justo, por que permite isso? E quantas vezes não ouvimos por aí? Né, Deus permitiu a pandemia, Deus está mandando a pandemia, está mandando a doença, mas não. O Papa vai nos lembrar ainda mais adiante. Os discípulos, então, alarmados, desesperados, no meio da tempestade, olham um para o outro lá, desesperado, o barco vai afundar, vai afundar, vai afundar. Cadê Jesus? Deitado, dormindo na polpa do barco. E o Papa lembra que a polpa do barco é exatamente a parte que primeiro afunda. Mas ele também é a parte onde está o capitão.
Mas Cristo dorme. Dorme no meio da tempestade. A humanidade desesperada e Cristo dorme. E vão lá, como que o Senhor dorme em meio a essa tempestade? Senhor, salva-nos! E Jesus acorda daquele sono que estava dormindo tranquilamente, porque confia no Pai. E a única vez, o Papa recorda, que nós vemos Jesus dormindo no Evangelho. E levanta, acalma a tempestade e diz aos apóstolos: porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus questiona seus discípulos porque já tinha se mostrado a eles quem era ele. E diante da pandemia, diante do sofrimento, nós nos vemos todos no mesmo barco, obrigados a remar todos juntos. E nós perguntamos como os apóstolos: Mestre, não te importas que pereçamos? Não somente diante da pandemia, mas diante do sofrimento. Talvez agora, ontem, hoje, Senhor, não te importas com a morte dessa moça? Senhor, não te importas com a violência? Não te importas com as guerras? E o Papa prossegue depois. Se nós, na nossa família, alguém vem e fala: você não se importa comigo, você não liga para mim. Quanto mais isso não tem tocado o coração de Jesus. Se nos marca, se alguém nos diz que nós não nos interessamos por ela, quanto mais não tocou o coração de Jesus, que é quem de fato se importa, quem mais se importa com o nosso mundo e conosco. Portanto, Jesus levanta, acalma a tempestade e faz esse questionamento: vocês não têm fé? A tempestade, prossegue o Papa, desmascara a nossa vulnerabilidade, mostra as nossas faltas, as nossas falsas seguranças. Nós, muitas vezes, somos obrigados a conviver com a frustração. O que é a frustração? É nós colocarmos as nossas seguranças em pessoas, depositarmos a nossa confiança em pessoas, em objetos, em situações. Nós nos frustramos, nós mesmos. A gente às vezes fala, a pessoa nos frustrou, mas isso também a gente aprende a duras penas, a gente vai aprendendo, né? Nós mesmos nos frustramos, porque a gente pôs confiança demais em quem não devia. A gente põe esperança, deposita fé demais em quem não devia. E o único que não nos frustra é o próprio Deus. Às vezes a gente tem a tendência de se abrir com tantas pessoas, depois a pessoa sai aí falando, né? Os quatro ventos da nossa vida. Ou esperamos demais, né, da pessoa e a pessoa não corresponde àquilo que nós esperávamos. Mas somos nós mesmos que colocamos as esperanças nessas pessoas. Todas as nossas falsas esperanças, nossas falsas expectativas. E tudo isso gera o sofrimento, né? Como eu dizia, então, talvez esse sofrimento é um pouco da consequência dos nossos atos humanos. Porque se fôssemos direto àquele que é a fonte da vida, talvez não nos frustrássemos tanto. Com a tempestade cai também a maquiagem que o mundo construiu, de um mundo invencível, né? O Papa lembra do capitalismo selvagem, no qual o homem é capaz de si, no qual o homem por si só é capaz da sua salvação, se podemos assim dizer, voltando às heresias antigas, o deísmo, o maniqueísmo, né? O bem e o mal, o maniqueísmo no caso, o bem e o mal que lutam dentro de si, mas até de um antropocentrismo que já é marcado na Idade Moderna, na Idade Medieval, né? Já começa ali a se construir com o Iluminismo, né? O homem é capaz de si próprio, né? O homem independente de Deus, né? O homem caminha, né? O mundo caminha como uma grande locomotiva. E aí o ponto que mais me marcou no discurso do Papa, no qual ele diz: nesse nosso mundo que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Quantas vezes nós não somos assim, não é mesmo? Ah, eu sou forte, eu aguento qualquer coisa, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, de repente a gente quebra a cara, não é? E aí o Papa fala: não nos detivemos perante os teus apelos, Senhor. O mundo pediu socorro por várias vezes. A natureza pedindo socorro,
as pessoas pedindo socorro, o mundo em guerra, como ele lembrava lá na festa da Epifania do Senhor, um pouco antes, se eu não me engano, no início ou de 2019 ou 2020, na sua homilia da Epifania do Senhor, na qual ele falava assim: nós celebramos o Natal mais uma vez em meio à guerra, em meio à perseguição dos cristãos. E aqui, não nos detivemos diante dos teus apelos. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora, nós nos sentimos em mar agitado e imploramos-te: acorda, Senhor. Ou seja, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, não temos mais ninguém a correr a não ser a ti, Senhor. Isso no nosso sofrimento pessoal, isso também no sofrimento geral, como foi a pandemia, ou no momento das guerras, né? Nós estamos acostumados a um período grande de paz aqui no Brasil, sobretudo uma paz entre mil aspas, né? Porque uma paz no sentido de guerra, mas nós temos a violência urbana que mata tanto quanto outras guerras no mundo, né? Mas nós nos acostumamos com esses períodos de paz e vamos nos esquecendo de Deus. Nós costumamos ver, e também nós mesmos, muitas vezes nós somos acostumados a pedir a Deus: ai, Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Ai, meu Deus, me ajuda a tal coisa, me ajuda a tal coisa. Mas na hora que conseguimos, onde fica Deus nessa história toda? No sofrimento, o homem busca Deus. Mas na alegria, dificilmente o homem se volta para Deus. E aí está o grande mistério. Né? Saber ser grato a Deus na alegria, grato na tristeza, ou como diz Jó, memorando de novo: o Senhor deu, o Senhor tirou. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ser agradecidos a Deus. Quando o mundo andava, né, sem freio, tudo bem. Agora que tudo parou, acorda, Senhor. E o Senhor, quando nos questiona exatamente por que vocês estão medrosos, ainda não tendes fé, diz o Papa, nos lança um apelo à fé. Voltem seu olhar para a fé, voltem para mim. E nos chama a participar, então, a tomar as justas decisões, as justas medidas. É tempo de tomar decisões, não a decisão de Deus, mas a nossa própria decisão. A tomar decisão daquilo, tomar conta daquilo que passa e aquilo que não passa. E tem uma coleta de um domingo do Tempo Comum que fala: Senhor, ajudai-nos a abraçar aquilo que não passa e deixar para trás aquilo que passa. Ou seja, discernir o que é de fato importante e o que não importa necessariamente na nossa vida. Ou seja, aquilo que é eterno daquilo que é passageiro. Aquilo que é importante daquilo que é efêmero. Talvez em muitas famílias, no qual o casamento vai se acabando, processos de divórcio, né, de nulidade matrimonial que tem crescido muito, casamentos que já começam muitas vezes numa infelicidade só e que vai piorando, né? Sacerdotes infelizes no seu ministério, acabados pelo trabalho, religiosos também, enfim. Talvez o que falte seja exatamente esse voltar-se a Deus, né? Voltar-se de fato àquilo que realmente importa. Muitas vezes, uma certa vez, um filho disse a um pai assim: eu não tenho um apreço pelo Senhor, exatamente porque nos momentos mais importantes da minha vida o Senhor estava ausente. Muitas vezes andamos preocupados com tantas coisas, né? Preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. Preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. Preciso, ou como um padre, né? Preciso fazer isso, essa pastoral, fazer isso, aquilo, aquela correria, mas esquecemos daquilo que é importante. Porque o pai está presente um pouco lá junto na vida do filho, né? Ver o filho crescer, ajudar a esposa. Para um padre,
Está presente diante daquele que é o autor, daquele que é o sentido da sua vocação, né? Para não cair no ativismo. Um padre brincava comigo esses dias, ele falava assim, que um antigo padre também, colega dele, ele já tem certa idade, e ele me dizia assim, que dizia, tem duas coisas que deveriam ser impossíveis. Médico morrer e padre ir para o inferno, né? Mas, infelizmente, acontecem as duas coisas, né? Estudou tanto medicina, mas na hora de chegar à morte, a própria morte não pode se levar, né? E o padre fala tanto de Deus e do céu, mas muitas vezes pode assinar sua própria condenação, né? Mas isso exatamente nos chama a atenção. Então, escolher aquilo que de fato importa, né? Nos lembra um pouco de Marta e Maria. Mas, da perspectiva cristã, o sofrimento nos leva a uma fé verdadeira e profunda. Quando nós de fato experimentamos o sofrimento sob a ótica da fé, nos leva. Opa, acho que caiu um pouquinho aqui, né? Voltou? Tá. Quando nós experimentamos então o sofrimento a partir da ótica da fé, nós devemos nos lembrar lá de Romanos 5, 3, 5. O sofrimento produz paciência e prova fidelidade, e a fidelidade dá esperança, e a esperança não decepciona. Romanos 5, 3, 5. E é exatamente isso. A partir da ótica cristã, o sofrimento produz esperança, que prova fidelidade, fidelidade que prova esperança, esperança não decepciona. Porque nós sabemos em quem nós acreditamos. Nós sabemos que nós não somos autossuficientes e que sozinhos nós vamos naufragar. Que nós só podemos seguir em frente se temos dentro de nossa barca o próprio Cristo e se remamos juntos com nossos irmãos. Se afundamos, é porque a nossa fé está vacilante ou porque de fato nós não estamos em comunhão com os outros. Outro dia aconteceu, um pouco antes de eu sair do seminário, um fato interessante. Lá na metade do ano, até o Padre Garcia estava lá no seminário nesse dia. Passamos o dia todo preparando o seminário para a festa junina. O povo na cozinha, preparando bolo, doce, pastel, não sei o quê, o povo enfeitando o pátio, né? Vamos fazer uma missa muito bonita, escolheram lá de celebrar o preciosíssimo sangue do Senhor, paramentos vermelhos, turíbulo, 2 diáconos, o padre, Puseram a âmbula no altar tampada, mas muito bem, foi indo, né? Na hora da comunhão, abre a âmbula, não tem partícula, ou seja, missa sem comunhão, não é? E isso para mim me marcou e eu dizia para os outros, olha só, nós andamos preocupados com tantas coisas, mas nos falta aquilo que é essencial, a comunhão. E não somente a comunhão eucarística com o Senhor, mas a expressão daquilo que estamos vivendo na nossa comunidade. Então, quantas vezes dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, nós também não vivemos isso, não é? Nossa autossuficiência, eu posso, eu vou fazer, faço aquilo, mas nos falta aquilo que é essencial, é o próprio Cristo. Aquele que dá sentido ao nosso sofrimento, dá sentido à nossa vida. Aquele que nos leva para si, nos conduz para si. E o Papa nos convida, então, diante de todo o sofrimento, a nos lembrar que nós temos um leme, nós temos uma âncora, nós temos uma esperança. Na cruz de Cristo nós somos resgatados. Nós estamos ancorados, nós somos dirigidos, nós temos a esperança. Porque devemos fazer ecoar a todos os recantos desse mundo, a começar pela nossa vida, a grande verdade da nossa fé. Cristo ressuscitou, ele está vivo e caminha ao nosso lado. Aí está o verdadeiro significado, aquilo que pode dar sentido no meio do maior sofrimento que nós temos. Cristo ressuscitou, ele está vivo e caminha ao nosso lado. Por mais profunda que seja a nossa solidão, nós temos um companheiro de viagem que não nos abandona jamais. Pode parecer calar, como eu dizia com um amigo esses dias, inclusive foi monge, hoje está casado com uma moça. Ele me dizia: estou passando por uma grande crise de fé. Uma grande crise de fé. Nunca passei tanto por isso. Parece que Deus se calou. Falava: olha,
Pode ser o momento do silêncio, né, de Deus, mas uma hora certamente voltará a falar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar 20 anos, pode demorar 5 anos, mas uma hora ele volta a falar. Mas tenha uma certeza, ele não te abandona. E Deus vai consolando, vai trazendo ao coração das pessoas essa consolação, né? Tenha certeza que ele não nos abandona. E só ele pode dar essa consolação, dar essa certeza. Então, portanto, nós devemos deixar que se reacenda a chama da esperança no nosso coração, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da tribulação. Encerro essa fala dizendo como o Papa encerra também o seu discurso: desta colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vós como um abraço consolador a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos de todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Ok. Vou interromper a gravação para o pessoal poder fazer as perguntas e ficar mais à vontade.